E antes de qualquer coisa, eu vou só fazer um comentário, porque eu ouvi o Josias falando da pesquisa É. e parecia que ele estava descrevendo os Estados Unidos e o Biden. Todo dia que eu acordo de manhã, leio o Washington Post, leio o New York Times e vejo televisão. E tem um paradoxo incrível nos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos, depois do Covid, caiu mais rápida do que qualquer país do mundo, caiu de uma maneira suave, sem gerar recessão. Os Estados Unidos está em pleno emprego, nunca teve tanta gente segurada e empregada nos Estados Unidos. O salário, o valor real do salário aumentou um pouquinho nos últimos anos e os americanos não conseguem ver o que aconteceu com a inflação. Um PIB exatamente igual ao Josias, o que o Josias comentou dos brasileiros com o Lula. O Biden está fazendo, na verdade, do ponto de vista econômico, um fantástico governo. E ninguém entende. Então, tem vários artigos, Josias, na internet aqui, de gente famosa, Paul Krugman, que ganhou o prêmio Nobel, etc., escrevendo e tentando entender por que a população americana não reage à melhoria da economia, algo que nunca aconteceu antes. Então, isso talvez crie uma visão diferente desse problema. Será que não é um fenômeno causado por polarização ideológica? Será que a polarização ideológica não é algo que. Eu vou colocar de uma maneira assim: ou o cara está usando óculos azul ou o cara está usando óculos vermelho. Ele vê tudo azul ou tudo vermelho, dependendo do que ele é. Se ele é Bolsonaro, ou se ele tem rejeição ao Lula anterior, ele não vai notar os índices econômicos. É uma maluquice que eu estou falando, mas é uma realidade dos Estados Ô Unidos. Padilha, o mais interessante é ouvir isso de um cineasta, né? Porque assim, você produz ficção, assim, e é muito maluco, porque parece que a gente está vivendo num filme. As pessoas, elas não se conectam com a verdade e com a realidade, né? Isso é muito maluco. Como é que você entende isso? Você como um cineasta que produz ficção, né? Como é que você vê essa questão da realidade? O que que é real hoje e o que é ficção? Ó, você começou dizendo que eu ia ajudar a explicar o mundo. Eu vou logo te dizer que eu não sei fazer isso. Na verdade, eu escuto os Josias e o Thales no UOL para ver se eles explicam para mim. Então, Começar por Você aí. sabe, você você está sabe, mal. Padilha? Se for escutar Você os Osias e o sabe? Thales, só você está mal. O É problema, verdade. Padilha, que você Ainda mais levantou, acordando cedo. e o problema que você levantou é a bolha, Padilha. As pessoas, por causa dessa polarização, elas estão se informando por suas bolhas. Elas não estão se informando pelo todo. Daí eles não notarem que a inflação influenciou. Ele nota se na minha bolha chama atenção para o tomate, se na outra bolha chama atenção para o frango. Para o tomate que aumentou e para o frango que Eu, diminuiu. E eu só vou isso. acrescentar um dado aqui, então. Quando você faz a pesquisa nos Estados Unidos sobre economia, se você pergunta para a pessoa a sua vida, a sua economia pessoal, da sua casa, melhorou? 70% das pessoas falam que melhorou. Mas se você pergunta, a economia do país melhorou? Ninguém vê a melhora. É muito menor o índice, cai de 70 para 30, alguma coisa assim, é radical, é uma diferença de 50%. Então, olha que paradoxo incrível. Eu aceito a melhora e vejo a melhora nas minhas contas, mas acho que as contas do país pioraram. Isso eu acho que tem a ver com a bolha, assim. Eu chamo esse troço de manada de WhatsApp. Tem lá aquela no WhatsApp, uma manada de pessoas que pensa de um jeito, outra manada que pensa de outro jeito, outra manada que pensa de outro jeito. E como você só está preso naquele grupo, você não olha para fora do grupo. Então, mesmo que você esteja olhando, o grupo é mais importante do que o quanto sobra na conta do banco no final do mês para avaliação da economia. Ontem a Exato. gente estava comentando aqui, Padilha, exatamente isso que você está dizendo, né? Nós estávamos falando da super terça, e aí eu mencionava esse paradoxo, né? Que eu mencionava primeiro a semelhança entre Brasil e Estados Unidos, né? Dois países rachados por uma polarização meio irracional, né? E eu mencionava o fato de que o Biden ele não recebe crédito pelo
êxito da gestão econômica dele, né? PIB em alta, inflação em queda, mercado de trabalho dificilmente poderia estar melhor do que está nesse momento, né? E os consumidores preferem raciocinar com a memória inflacionária, é como se eles tivessem impregnados pelo período em que a inflação estava alta, não conseguem perceber que melhorou. Isso é uma infecção que está atingindo a democracia nos Estados Unidos. Era visto antes como a maior democracia do mundo, exemplo para outros países, e está aqui infectando também a democracia brasileira. E há uma carência de lideranças, né? Você não percebe uma renovação. Houve uma fase em que os democratas nos Estados Unidos entusiasmaram com Obama, até o Clinton entusiasmava. Hoje só se fala do estado provecto do Biden, é muito velho, será que vai aguentar mais 4 anos? Do outro lado tem outro velho, se a opção fosse conservadora, a adversária do Trump, a Hillary, é melhor do que ele em todos os sentidos, fala melhor, se apresenta melhor, é menos intoxicada. No entanto, os Estados Unidos estão aprisionados a essas duas opções. No Brasil também há uma dificuldade de renovação do elenco, né? Então você fica preso a essa polarização e as pessoas, os mais jovens, que não viveram outros dramas democráticos, se perguntam: será que democracia é isso? Né? Então, esse é o dilema que a gente está vivendo. Eu também, como você, enxergo muita semelhança, evidente que há as nuances, mas eu enxergo muita semelhança entre o que se passa nos Estados Unidos e o que nós estamos observando no Brasil. Não sei se vocês viram o discurso do Trump quando ele ganhou a Super Tuesday, foi fazer uma pequena fala, né? E a fala do Trump foi 100% mentirosa. Nunca houve não existia guerra quando eu estava na presidência, os empregos estavam em pleno emprego, a economia nunca foi melhor. O cara afirma 300 mentiras na televisão sem nenhum problema. Ninguém questiona ele. E o democrata vai questionar, né? Se eu vou lá aqui na MSNBC, que é democrata, ou na CNN, que é virada para democrata, ou qualquer dessas, os caras questionam. Mas se você bota na Fox, na Newsmax, e eu faço questão de olhar as duas, os canais de direita, não há o menor questionamento. A mídia, na verdade, isso é uma coisa importante, que não aconteceu no Brasil, mas já aconteceu nos Estados Unidos. A mídia está capturada pelo divisor ideológico. Você escolhe o que você escuta. O seu jornal da noite, seja qual for, dependendo do canal, os fatos mudam. Já aconteceu isso aí no Brasil? Está acontecendo, vocês acham? Aqui não há a menor dúvida. Aqui eu Aqui eu acho que acho que tem acontece algum. mais nas redes sociais, né? Tem Algumas coisas, né, ô opção. Josias? A gente tem alguns É, veículos, a gente tem sim, eu acho que alguns tem. veículos que estão Mas indo. nos As, Estados Unidos é a grande mídia que está dividida. Aqui não na grande atingiu a mídia. grande mídia. Graças a Deus.